350 milhões de reais. O Vasco da Gama enfim se posicionou no mercado e mudou o rumo das negociações. Um dinheiro que pode mudar a realidade financeira do nosso Vascão. Um dinheiro que pode fazer com que o Vasco volte a figurar nas primeiras prateleiras do futebol brasileiro, ou aliás, na primeira prateleira do futebol brasileiro. Amiga, eu vou trazer tudo isso para você aqui nesse Fala Gigante, informações muito importantes, porque o Vasco recusou uma proposta pelo Ryan no valor de 150 milhões de reais, porque quer mais. Tem também Cauã Barros de saída, tá? O Vasco não vai conseguir segurar o Cria por muito tempo. Tem JP se destacando no Avaí, tem Base entrando em campo e ganhando nesta manhã de sexta-feira e muito mais aqui nesse Fala Gigante que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não conhece, né, o nosso canal, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo. Venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Inclusive, Vascaíno, tem muita gente nova e você deve ser uma dessas pessoas que está chegando aqui ao canal nesses últimos dias, curtiu o nosso conteúdo, gosta do nosso vídeo, está aqui diariamente acompanhando as informações do Vasco através do nosso trabalho, só que infelizmente você não é inscrito. E cara, a sua inscrição é fundamental, fundamental. Então, o que eu vou te pedir é, se inscreva. Aqui embaixo tem essa palavrinha inscreva-se, basta você clicar nela para se tornar um inscrito do canal e ajudar o nosso trabalho. Então, por favor, se inscreva aí, vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez mais. A gente está na meta de chegar aos 170 mil inscritos e a sua ajuda é essencial. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vascão. Quero começar aqui esse Fala Gigante falando sobre base, porque hoje, pela parte da manhã, às 10 horas, o Vasco da Gama enfrentou a equipe da Portuguesa pelo Campeonato Carioca. O jogo aconteceu pela 9ª rodada do Cariocão Sub-20 dentro do estádio Nivaldo Pereira. E o Vasco da Gama venceu, entrando em campo com praticamente força máxima. O Vasco enfrentou a equipe do Nova Iguaçu e com um gol do atacante Léo Jacó conquistou a vitória pelo placar de 1-0. Né? Uma vitória importante do nosso Vascão. O Vasco que teve em campo hoje o volante Elder, Lucas Zucarello, Andrei Fernandes, Juninho, Léo Jacó, os principais nomes aí dessa categoria, inclusive Diego Minetti, que esteve relacionado na partida da última quarta-feira contra o Bahia, presente no banco de reservas, hoje foi novamente relacionado para a equipe Sub-20. Foi liberado, né, para integrar aí a equipe Sub-20 nesse jogo de hoje. Com esse resultado, inclusive, do Vasco contra a Nova Iguaçu, o time se consolida na liderança do Campeonato Carioca com 24 pontos conquistados em 9 jogos. O Vasco ele só não conquistou uma vitória das 9 partidas disputadas. O próximo jogo será contra o Maricá, fora de casa, e é claro, o Cruz Maltino vai em busca de mais essa vitória. Uma base surreal, né, cara? A base do Vasco é, de fato, muito forte. Infelizmente, nesses últimos anos, a base do nosso Vascão acabou não entregando ao time principal, talvez, aquilo que era a expectativa. Eu falo de um modo geral, porque eu acho que todo torcedor vascaíno tinha uma expectativa muito grande com a base do Vasco da Gama. E a base acabou não rendendo. Aquela geração de 2019 foi uma geração que frustrou muito o torcedor vascaíno. A geração que foi a vice-campeã da Copa São Paulo de futebol júnior, no caso, né? Uma geração que tinha Alexander no gol, que era à época um grande goleiro, tinha o Lucas Santos como o grande nome daquele elenco que não rendeu, tinha Thiago Reis, tinha Caio Lopes, tinha Bruno Gomes. Poxa, era tanto jogador ali que tu olhava e falava que ia dar certo
e foi uma geração que não andou, não foi para frente, parece que, sei lá, vislumbrou, né? Mas logo após essa geração, muito inclusive até pelo trabalho do senhor Carlos Brasil, é de se falar, todo mundo que eu falo dentro da base do Vasco elogia muito o trabalho do Carlos Brasil. A base do Vasco ela deu uma guinada, ela virou a chave e está começando a ter uns frutos muito bons. A gente está falando de um Gabriel Peck, estamos falando de um Andrei Santos, de um Marlon Gomes, todos jogadores que nesses últimos anos se destacaram financeiramente, renderam ao Vasco frutos, mas dentro de campo também. E a gente começa a olhar para a geração ainda mais nova, que é a geração, né, do JP, é a geração do Ryan, é a geração aí do próprio Cauã Barros, é a geração dessa molecada dos jogadores que eu acabei de citar que estão no Sub-20. É uma geração que tu olha e fala, cara, daí vai sair muito jogador bom, muito jogador bom. Inclusive até olhando para essa geração, por exemplo, né, o JP. O JP é um jogador que ele poderia estar no Sub-20. O JP é um atleta que hoje ele poderia estar entrando em campo contra a equipe do Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca da categoria. Só que assim como o Vasco, na última temporada e no meio dessa temporada, até o meio desse ano, ele optou por colocar o Cauã Barros numa Série B de Campeonato Brasileiro para maturar, se desenvolver e voltar melhor, é a mesma ideia que o Vasco teve para o JP. O JP, ao meu ver, ele nunca deixou de ser um grande jogador. O JP é um grande atleta, é um grande jogador, é diferenciado demais o garoto JP. Desde a base ele mostrou isso e os primeiros passos dele no profissional também mostraram exatamente a mesma coisa. Só que ainda não estava maturado. E é o caso do Cauã Barros. Cauã Barros, no início da era Barbieri, ele também sempre demonstrou ser um grande jogador, mas ainda não estava maturado para um profissional. O Vasco empresta, ele ganha cancha, volta e hoje a gente está vendo o que está acontecendo. E é isso que o Vasco também teve por objetivo fazer com o JP. E está aparecendo aí na imagem a vocês a página Orgulhos Azul, após a partida de ontem do Avaí, que o Avaí vence a equipe da Chapecoense num clássico local pelo placar de 1-0, posta a imagem do JP com as seguintes palavras: o verdadeiro significado de craque. JP hoje é um dos grandes nomes do Avaí. JP é um jogador completamente diferenciado dentro da equipe catarinense e está trilhando um caminho parecido que o Barros trilhou. Maturou, voltou bem mais pronto e é isso que o Vasco quer com o JP. Que ele mature e volte no ano que vem bem mais pronto. E posso te falar, é um modelo que eu não vejo nenhum clube do futebol brasileiro fazendo. Mas o Vasco está fazendo. É um modelo que você vê muito clube lá de fora fazer. Pega um jogador, compra, né? Clubes normalmente de fora compram um jogador aqui do futebol brasileiro com 18, 17 anos, bota ele para rodar, foi o que o Chelsea fez com o Andrei Santos, emprestou para um clube da França, deixou ele lá rodando, ganhando cancha, maturando, e ele voltou para o Chelsea pronto. Você não vê isso no Brasil, essa prática aqui no Brasil. E o Vasco está fazendo. Não empresta para um mercado de fora, para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, mas para uma Série B do Campeonato Brasileiro, para que ele exatamente mature e volte ainda melhor. Então, amigo torcedor, é isso. O Vasco deixando rodar e é um balizador. Se empresta o atleta, ele vai bem, é porque ele tem bola realmente para vestir a camisa do Vasco. Então, de olho no JP, tá se destacando, tá encantando os torcedores do Avaí e é um nome que pro ano que vem, com toda certeza, estando no grupo do técnico Fernando Diniz, será muito bem utilizado. Te empolga o JP? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Prosseguindo com o vídeo, amigo torcedor vascaíno, eu quero falar com vocês com relação à base, à cria, né? Porque hoje tivemos a informação que o Vasco da Gama rejeitou uma proposta feita pelo pelo Futebol Clube do Porto, né? No valor de 150 milhões de reais aproximadamente, um valor em euro, 25 milhões de euros. Essa proposta chegou à mesa do Cruz Maltino e logo foi rejeitada. O motivo? O Vasco, pelo fato de ter 70% dos direitos econômicos do Ryan e o próprio jogador os outros 30%, entende que é uma proposta baixa e vai escolher muito bem a proposta que será colocada à mesa, tá? O Vasco tem sim por ideia vender o Ryan no início do ano que vem e está esperando uma grande proposta. O Vasco não quer pouco, o Vasco quer muito. O Vasco da Gama acabou de rejeitar uma proposta de 25 milhões de euros pelo Ryan.
Ou seja, se prepare porque o que virá por aí, amigo torcedor, vai ser algo gigantesco, tá? Vai ser a melhor e maior proposta, maior venda, né, da história do Vasco da Gama, assim, por muito, em comparação com a segunda venda do Vasco. Para você ter noção, o Vasco ele quer vender o Ryan pelo valor da sua multa rescisória. E se o Vasco conseguir fazer um final de temporada tranquilo, com o Ryan jogando essa bola que está jogando, o Vasco vai conseguir vender o Ryan pelo valor da multa, que é 40 milhões de euros. 40 milhões de euros é um valor exatamente de 250 milhões de reais. É isso que o Vasco da Gama quer pelo Ryan. É 250 milhões de reais. O Vasco está mudando a forma de negociar no mercado. O Vasco está mudando completamente a forma de negociar no mercado. Surreal o que o Vasco da Gama está fazendo de positivo. Para você ter noção, o Vasco recentemente ele vende o Andrei pelo valor de 70 milhões de reais. Não tenha sido pouco, até porque o Andrei é um volante. Mas na época, desde aquele momento, o Andrei já era um jogador de outro nível no futebol brasileiro. Era um jogador que dava para o Vasco fazer 120 milhões, 100 milhões de reais facilmente. E não fez. Por quê? Não tinha condições financeiras de segurar o Andrei, bater na mesa e valorizar o seu ativo. O Vasco vende, por exemplo, o Marlon Gomes, né, o Shakhtar Donetsk, pelo valor de 85 milhões de reais. Dava para ter vendido por mais. Dava. Ou seja, o que tudo isso indica? Que a partir do momento da venda do Ryan, o Vasco vai entrar no mercado com uma outra forma de negociação. E com relação à porcentagem, né? O Vasco, é claro, vendendo o Ryan pelo valor da sua multa, que é o objetivo, no caso 40 milhões de reais, 40 milhões de euros, 250 milhões de reais, o jogador ficará com 75 milhões, 35%, enquanto cairá nos cofres do Vasco 175 milhões de reais. Uma grana, é claro, não tão alta como seria se todo o valor da venda ficasse nas mãos do Cruz Maltino, mas um valor muito bom. 175 milhões de reais é muito dinheiro, amigo vascaíno. E como eu trouxe na introdução do vídeo, no início do vídeo, porque eu coloquei 350 milhões se o que o Vasco quer pelo Ryan é 250? Porque dificilmente, amigo, se não passar de janeiro, se passar de janeiro, eu tenho minhas dúvidas se passa de junho, julho, que é o Cauã Barros. Além do Ryan, o Barros é outro nome que vem sendo muito cobiçado hoje no mercado da bola, tá? O VDGcast, nessas últimas horas, apurou que o Vasco vem recebendo também algumas sondagens de clubes da Europa pelo jogador. O Vasco não, de forma clara, precificou o Barros no mercado. O Vasco não chegou para os clubes que vem cobiçando e falou, só vendo por X. Mas o Vasco internamente ele já tem um preço que quer receber pelo volante. Valor de 100 milhões de reais. Hoje, tá? Hoje é o que o Vasco aceitaria mais ou menos pelo Barros. Um valor de 100 milhões de reais. É um valor até negociável, mas é o que o Vasco da Gama quer receber pelo volante Cauã Barros. É importante lembrar que recentemente o Barros teve uma proposta do Cruzeiro, que o Vasco da Gama, que bom, rejeitou. Uma proposta de 800 mil reais, dinheiro, como se fala, né? Dinheiro de pinga. O Vasco rejeitou completamente essa proposta, entendendo que o Cauã Barros era um jogador que valeria muito mais, de fato vale. Então hoje está precificado, o Vasco quer 100 milhões de reais pelo Cauã, é um valor que o Vasco da Gama tem por objetivo receber com a venda do Cria, e aí você coloca a venda do Cauã e a venda do Ryan na mesa, é um Vasco que pode receber num período aí de 6 meses, vendendo o Ryan na próxima janela, que não vai passar, infelizmente, do mês de janeiro. E vendendo o Cauã Barros na janela do meio do ano que vem, são duas vendas que, se somadas e concluídas da forma com que o Vasco quer, com os valores que o Vasco da Gama quer, pode chegar a 350 milhões de reais em venda. É muito dinheiro que pode cair nos cofres do Vasco. A gente está falando de um Vasco da Gama que, se concluir essas vendas e tomara, conquistando, né, esse título da Copa do Brasil, porque é um sonho, é um desejo, é aquilo que a gente quer. O Vasco ele pode colocar nos seus cofres, 450 milhões de reais. Olha que loucura, porque o campeão, ele vencendo o último jogo, ganha 77 milhões de reais. Só que você soma o valor da final mais os valores
que o clube campeão recebeu até chegar na final, porque a cada passada de fase, os clubes eles recebem um valor específico. Então, para você chegar na final e ser campeão, além do dinheiro pelo título, você também coloca no bolso os valores de todas as outras fases, ou seja, um valor total que chega a 101 milhões de reais. A gente está falando de um Vasco que num período de 6 meses, tomara, com o título da Copa do Brasil, com a venda do Ryan, uma possível venda do Barros, 450 milhões de reais. É muito dinheiro. É um dinheiro que vai fazer com que o Vasco sente, se alivie financeiramente e comece a olhar para o futuro de uma forma mas muito mais tranquila, cara. Vamos ver, né? Tem tudo para dar certo. Vamos ver se dará. Bom, amigo vascaíno, agora eu vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, o segundo vídeo apenas dessa sexta-feira. Saindo um pouquinho mais tarde do que o normal, de fato, mas sempre é claro aqui para vocês. Então, o que eu peço agora é a sua inscrição, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!